Aleluia. Queridos, eu quero continuar então a nossa série de mensagens, a igreja que nós queremos ser. E domingo passado eu falei a igreja que começa onde mesmo? Lá na casa. E eu vou te contar uma coisa, você talvez não percebeu, mas eu o fiz de maneira muito intencional, não é? Nós às vezes forçamos a mão, porque eu preciso que todos nós que estamos aqui, todos nós entendamos a importância, né, da igreja que acontece lá no pequeno grupo, a igreja que acontece na casa. Por exemplo, eu tenho célula na casa, mas eu tenho célula numa empresa. Agora eu vou abrir uma célula aqui do lado, aqui nessa barbearia, terça-feira, né, na barbearia. Estou negociando com o pessoal lá do restaurante Armazém. Eu vou abrir uma célula lá no restaurante Armazém também, né? Lá no restaurante, não é? Não importa o lugar, meu irmão. Não importa o lugar. Pode aplaudir, você vai aplaudir, eu aplaudo. Vocês ficam aí meia boca, ou caula. E assim, e aí, de repente você estava aqui e talvez essa manhã, eu acredito que não, eu acredito que seja por causa do tempo, da chuva, etc, né? Tá gostoso dormir um pouquinho mais, né, irmão? Mas assim, e aí, eu forcei tanto a mão, que talvez alguém saiu daqui com a impressão, falou assim, então não precisa vir no prédio, não precisa se reunir, não precisa congregar, não é? Não precisa, se eu frequentar lá a célula, se eu participar da célula, tá ótimo. Agora, hoje, e intencionalmente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para outro rumo. E aí você vai falar assim, mas eu vou no prédio ou vou na casa? Porque eu vou falar sobre isso aqui, irmãos. Essa igreja aqui, a igreja, ela tem duas asas. Diga comigo, igreja de duas asas. Está aparecendo para vocês aí, ó. Você está vendo aí é um Boeing isso aí? Rapaz, esse é grandão, hein? Eu acho que eu nunca viajei nesse grandão. Eu viajei num grandão assim, mas eu sou tão desligado, irmão, que eu nem olho, sabe? O pessoal fica tirando foto da vida, eu sou meio desligado da vida, e eu não olho. Mas eu acho que foi um grande assim, porque fiquei muitas horas, né, 12, 13 horas dentro de um avião, e eu acho que não dava para ser pequeno não, tinha que ser grandão, e tinha tanto, eu nunca tinha viajado num que tinha tanto banco assim, sabe, um do lado do outro assim, parecia, meu Deus, era uma multidão, era uma coisa assustadora, mas eu não tenho certeza se era esse não, né, mas você está vendo aí que ele tem duas asas, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, a igreja de duas asas. Amém, Central? Você trouxe o Santo Livro, pegue aí comigo agora, e você vai abrir no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 21. Eu vou ler com vocês alguns versos, a partir do verso de número 12. Palavras do próprio Senhor Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 21, a partir do verso de número 12. A partir do verso de número 12, amém? Segure aberto aí, antes da gente ler o texto, meditar no texto, vamos fazer a nossa declaração, como fazemos de costume, não é? Diga comigo assim, a minha fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso, eu medito na tua palavra, de dia e de noite, para ser bem-sucedido. E sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nessa manhã. Agora com voz grande, diga, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Aleluia. Leia comigo então esses versos, não é, das Escrituras, onde o próprio Senhor Jesus, ele vai falar conosco. Jesus entrou no templo e ele expulsou, presta atenção, Jesus entrou onde mesmo, irmãos, que está aqui? Onde que ele foi? Então Jesus ia no templo, não é? Você está vendo? Semana passada a gente falou da igreja agora hoje a gente está lendo aqui que Jesus entrou onde? No templo, não é? E ele fez algo, ele expulsou todos os que ali
estavam comprando e vendendo. Você vê que o problema não está no prédio, o problema não está no templo. O problema está no coração das pessoas que muitas vezes estão no templo com as motivações totalmente equivocadas, erradas, não é? E aí Jesus entra no templo, não é? E ele vê que a coisa estava desandada, a coisa estava fora do lugar. Irmão, e Jesus não passa pano, Ele não vai passar pano para mim e para você aqui nessa manhã. Jesus nos confronta. Sem confronto não há crescimento, sem confronto não há mudança. Eu preciso ser confrontado. Quem aqui admite que precisa ser confrontado? É óbvio, porque senão a gente não melhora, a gente não muda, a gente não cresce, a gente continua do mesmo jeito, não é? Então Jesus, ele entra no templo e ele viu coisa errada lá dentro. Ele viu que tinha gente lá com a motivação errada, gente que estava ali comprando e vendendo. Sabe o que ele fez? Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, né? As pombas dos sacrifícios. E ele lhes disse: está escrito. Jesus disse para eles o quê? É isso que a gente precisa fazer aqui, irmão. Quando a gente se reúne nesse lugar, a gente tem que, o tempo todo, em todo o tempo, a gente precisa estar declarando: está escrito, está escrito. Esse lugar é lugar de estudarmos a santa palavra de Deus. Esse lugar é lugar de nós compartilharmos a palavra de Deus. Você não vem aqui para ouvir o que o Claudinei acha, o que o Claudinei pensa. Você vem aqui para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, essa capacidade. Nós declaramos agora. Pedro lançou a rede sobre a palavra. E ele fez uma pesca maravilhosa, depois de um dia de frustração, de não pegar nenhum peixinho. Mas quando ele lançou a rede sobre a palavra, ele pescou uma pesca maravilhosa. É a palavra, irmão. Jesus vai dizer: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Que forte isso aqui. Imagina o próprio Senhor Jesus entrando no templo, e ele virando as mesas dos cambistas, e ele dizendo: vocês não sabem o que está escrito, o que o profeta, ele disse, Deus disse através do profeta: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações, mas vocês têm transformado a minha casa num covil de ladrões, num covil de ladrões. Preste atenção ao verso 14. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele onde? Os cegos e os mancos aproximaram-se dele onde? No templo. Templo é lugar de que doentes, enfermos, pessoas marginalizadas, pessoas abandonadas, elas vêm. E aqui elas são recebidas. Aqui, irmão, aqui nós não podemos e não vamos, Central, fazer nenhum tipo de acepção de pessoas. Bonito, feio, rico, pobre, limpo ou sujo. Não. Há lugar na casa, amém? Fala comigo: há lugar na casa. Só para me ajudar a pregar, fala para alguém perto de você: há lugar na casa. Aqui há lugar para os cegos, há lugar para os mancos, não é? Há lugar para os sofredores, os falidos, há lugar. Eles se aproximaram dele no templo e ele os curou. A cura na casa, amém, irmãos? A cura na casa, irmãos? Você acredita nisso? Eu acredito. Eu já vi tantas bênçãos aqui, já vi tanta gente sendo curada. Só uma pergunta rápida, e não precisa não precisa ajudar Jesus, porque ele não precisa da minha ajuda. Eu preciso da dele, mas ele não precisa da minha ajuda nem da sua. Mas alguém aqui já foi curado na casa? Aqui, ó, já foi curado num culto, num momento aí de oração, num momento de clamor, algo aconteceu, uma cura, ou às vezes sua ou de algum ente querido, alguém que você estava orando. Levanta a mão só para eu ver. Ó, vira para o lado aí para você ver, porque você só está vendo tua mão. Ó, vira a cabeça, vira crente ventilador. Ó quanta gente. A cura na casa. Central, a cura na casa. Aqui é lugar de cura, irmãos. Aqui acontece algo que está escrito lá no Salmo 133, verso 3. Ali, o Senhor ordena. Ô filho, eu não sei, está rajando, é só no meu fone aqui ou fora tá legal? Ah tá, então tá bom. Irmão, Salmo 133, verso 3 diz assim, ó. Diz: ali. Diga comigo: aqui. Escuta quem está perto de você e fala assim: é aqui, irmão. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui. Ali o Senhor ordena
a bênção e a vida para sempre, aleluia. Quando nos reunimos, quando nos ajuntamos, Central, quando congregamos, né, aquela linguagem mais antiga da revista e atualizada, né, essa aqui a NVI não vai falar dessa maneira, né, o texto de Hebreus capítulo 10, verso de número 25, né, vai falar nos ajuntamos, nos reunimos, mas aquela versão da tradução mais antiga dizia, quando congregamos, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse aqui é um lugar de cura, esse aqui é um lugar, irmãos, onde a presença de Deus, ela se manifesta. Aleluia. E eu e você, nós, ninguém volta daqui da mesma maneira que entrou, ninguém sai daqui do mesmo jeito que chegou. Há lugar na casa, mas há poder na casa, há vida na casa, a unção na casa, a cura na casa, a restauração na casa, a transformação na casa. Escute aqui, eu amo célula, irmão, eu amo célula. Já pensou? Preguei domingo passado para você aqui, você saiu com a impressão que não precisava nem vir aqui mais. De verdade, quem teve essa impressão? Impressão, só impressão, que nota assim, fala, será? Você sabe que eu não estou dizendo isso, quem me conhece sabe, mas eu aperto tanto, eu vou tão forte, que a pessoa fala, fica até meio confusa, né? A minha amada falou, amor, no material de célula, deu a entender que não precisava, parece que é só na célula, não precisa vir no templo. Alguém mais teve, o Ivanildo, nós conversamos, teve essa sensação, né, na hora que estava dando o estudo lá, alguém mais teve essa sensação? Só sensação assim, lógico que a gente entende, né, que não, né? Mas irmãos, a gente força a mão, porque é importante as pessoas entenderem que a igreja ela começa na casa, porém, nós entendemos que a igreja é como um avião, ele tem duas asas, é como um pássaro, tem duas asas, e já vou esclarecer isso com você, e aí você vai chegar a uma conclusão junto comigo. Olha lá, quando o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, coisas maravilhosas acontecem na casa, amém, irmão? Coisas maravilhosas acontecem aqui no templo. Jesus estava no templo, Jesus passou a maior parte do ministério dele na casa, em casas, mas lá no templo, Jesus virou a mesa dos cambistas, Jesus botou para correr os vendilhões do templo, cafajestes, gente aproveitadora, ele colocou para fora, e ele curou os cegos, os mancos, Jesus fez maravilhas no templo, olha isso, Jesus estava fazendo coisas maravilhosas, e olha que coisa linda isso aqui, e as crianças gritando no templo, aleluia, as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, aleluia, que as professoras cantem com as crianças lá no fundo, e elas cantam, não é? Jesus é digno, Ele é santo, Ele é maravilhoso, que se ouça a voz das crianças, não é? Jesus vai falar sobre isso aqui agora. Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Amém, Central? Eu gostaria de fazer uma breve oração com você, se você puder, fechar os seus olhos, reclinar a sua cabeça. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo possa agir em nós, Teu Espírito Santo possa agir, ó Deus, por nós e agir através de nós. Nos ajuda, Senhor, a encontrar este lugar de equilíbrio, este lugar, Senhor, onde nós entendemos, não só com a mente, mas o nosso coração está alinhado, que a igreja ela tem duas asas. A igreja tem duas asas. Nós vamos falar sobre isso nessa manhã, mas eu rogo, eu peço que o Teu Espírito Santo, Ele faça essa obra em cada um de nós aqui, que Ele imprima mesmo no nosso coração e mente, ó Deus, as verdades, ó Deus, que são verdades imutáveis, verdades, ó Deus, que,
ó Deus, elas são inegociáveis, nós não negociamos como igreja. Pai, em nome de Jesus, que o meu irmão esteja aqui com todo o seu ser, a mente cativa na tua presença, é o que eu te peço, mas eu te agradeço, desde já no nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga amém. Sabe, irmãos, quando Jesus entra ali no templo, esse grande templo, eu tive lá, vocês, pelo menos a maioria sabe, não é? Que lugar, não tem mais o templo foi destruído no ano 70, esse templo que foi construído pelo rei Salomão. Davi queria muito construir esse templo, e Deus chegou e fez assim para ele: nananina não, você não vai construir, quem vai construir esse templo é o seu filho, não é? Mas Davi deixou tudo pronto, deixou tudo organizado, as plantas, deixou ali todo o recurso já guardado. E aí Salomão, quando ele assume o reinado, o trono de Israel, ele constrói aquele templo maravilhoso, suntuoso, um lugar assim fenomenal, não é? Esse templo passou por muitas situações. Um dia ele foi destruído, não totalmente, mas ele foi assim bem judiado. E aí um rei romano, ele era judeu romano, né? Ele fazia parte lá de uma dinastia judaica, mas ele era um cara comprometido com o Império Romano. E aí ele reconstrói, ele faz uma reforma assim. Aí aquele templo que já era gigantesco, que já era lindo, ficou mais lindo ainda, ficou maior ainda, né? Ele estava fazendo política, ele era um político e ele estava fazendo política, né? Não está aí nenhum dos políticos, né? Ele estava fazendo política, ele queria ficar bem na fotografia com a turma da fé, e ele reconstrói aquele templo, e é chamado Templo de Herodes, né? O Templo de Salomão, e agora é o Templo de Herodes. É uma coisa, irmão, ficou assim, colossal, gigantesca, não é? Esse lugar, é esse templo que Jesus estava, lá em Jerusalém, não é? Aquele lugar que Deus havia escolhido. Foi Deus que, quando Salomão ele edificou esse prédio, né, que é um grande prédio, um templo suntuoso, e Salomão ele vai consagrar. Depois você pode pegar lá, anota 2 Crônicas, capítulo 7, é uma coisa extraordinária. Diz que Salomão ele vai com os sacerdotes lá, com os levitas, e ali está tendo um culto maravilhoso, o povo adorando, cantando, é uma coisa maravilhosa, irmão. Diz que a glória de Deus encheu aquele lugar, aleluia. Diz que a glória de Deus, ela veio sobre aquela casa de uma tal maneira, diz que os sacerdotes, eles não conseguiam parar de pé. A unção às vezes derruba a gente, irmão. Quem aqui já caiu na unção? A maioria. Quem aqui ainda não caiu na unção? Nunca caiu assim, uma unção te pegou e você capotou. Quem não? Levanta a mão aí, eu vou orar por você para você receber. Irmão, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu sou suspeito, porque como eu conto para vocês, né? Se a unção não me derruba, eu me jogo, não tem problema. Mas de tanto que eu amo, irmão, mas é maravilhoso. Às vezes a glória de Deus, a unção, ela enche a casa. E aí, irmão, a gente não consegue parar de pé, né? Pouco tempo atrás, o pastor ainda estava pregando aqui, não sei se vocês lembram, coisa, né, um ano aí não faz isso, né? A glória de Deus veio aqui, irmão, os irmãos tiveram que me carregar para minha casa, né? Aí a pastora ainda ficou lá na hora que chegou no prédio: ai, amor, que vergonha, vão achar que você está bêbado. Que eu estava doido, estava chapado mesmo, estava conseguindo parar de pé, irmãos, não é? A glória de Deus, a presença de Deus, ela enche a casa. E essa glória encheu, quando Salomão dedicou o templo, não é? Encheu aquela casa, irmãos, eles não conseguiam parar de pé. Salomão, ele faz uma oração assim, linda, depois você lê capítulo 7 da segunda carta, segundo livro de Crônicas dos Reis. Irmão, que coisa, é uma coisa extraordinária. E ele ora, ele fala: Senhor, se esse povo, lembra lá, verso 14, né? Se esse povo que se chama pelo teu nome, se esse povo se humilhar, se esse povo buscar a tua face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra. Que coisa tremenda, irmão. E era lá no templo, quando o povo se desviava, quando o povo se afastava dos caminhos do Senhor, esse povo era chamado para ali no prédio, ali no templo, eles buscarem a Deus, se humilharem, fazerem sacrifícios, não é? Eles se derramarem diante de Deus. Deus diz: eu vou ouvir. A partir desse lugar, olha isso, a partir dessa casa, a partir desse templo, eu vou ouvir. Deus ouve, irmãos.
Deus ouve. Quando a igreja dele se reúne nesse lugar, quando nós nos reunimos aqui e nós clamamos juntos, uma corrente de oração, é como uma corrente de oração. Irmão, os céus se rasgam sobre nós, os céus se rasgam sobre as nossas cabeças, se rasgam sobre esta casa, ali e aqui, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, que coisa maravilhosa. Quando eu forço a mão, falando do pequeno grupo, falando da célula, eu não estou dizendo que isso aqui não tem importância, não tem um lugar. Não, a igreja ela tem duas asas. Ela precisa das duas asas para ela voar. Fala comigo, a igreja tem duas asas. Ela precisa das duas asas para voar. Sabe, tem uma historinha que diz que um piloto, né, num jatão desse aí, diz que o voo começou a ter alguns problemas. E de repente o piloto lá da cabine, o comandante, ele fala com a tripulação, né, com o pessoal que estava fazendo o voo, ele fala assim: olha, estamos passando por um problema grave, técnico, e nós precisamos tomar uma decisão, mas eu vou jogar para vocês essa decisão. É vocês que vão decidir, vocês que vão dizer. E ele diz: nós vamos ter que arrancar uma das duas asas do avião. Uma das duas, pode ser qualquer uma. Pode ser a asa da direita, pode ser a asa da esquerda. Mas vocês que vão ter que decidir, porque toda decisão traz consequências, tem implicação. Então nós vamos ter que decidir, vocês vão ter que decidir, disse o capitão daquele voo. E ele falou, e seguiu-se então um silêncio sepulcral. Um silêncio sepulcral. Por quê? Por quê? Se as pessoas dissessem: vamos arrancar a asa da direita, o que ia acontecer? O que ia acontecer, Central? Você não precisa ser cientista de aeroespacial para entender disso, não. Isso é coisa simples, qualquer um sabe. Se arrancasse a asa da direita, o que acontecia? Então não vamos arrancar da direita, não, vamos arrancar a asa da esquerda. E se arrancasse a asa da esquerda? Caía. Por quê? Porque o avião tem duas asas. Assim é a igreja. Assim somos nós. Somos nós, a igreja ela tem? Fala para quem está perto de você, a igreja tem duas asas. A igreja tem duas asas, Central. A igreja ela precisa ser assim, forte, do jeito que a gente é, graças a Deus, e vamos cada dia melhorar mais, vamos cada dia crescer mais na celebração, vamos, Deus está indo adiante de nós, Deus está com a mão dele sobre nós, nesse lugar, nessa casa, aleluia, há lugar na casa, olha quanto lugar aqui, irmão. Isso tinha que indignar você, eu, sabe, gerar em nós assim, uma indignação, falar assim, enquanto a casa não estiver cheia, porque foi Jesus que falou isso aí, enquanto todas essas cadeiras não estiverem ocupadas, e a gente tiver que abrir um terceiro culto, e depois enche o terceiro, aí abre o quarto, irmão, a gente não vai sossegar, nós não vamos dar descanso, não é? Não vamos dar descanso, mas às vezes parece que a gente não entende, irmãos, a gente parece que não compreende, que a igreja ela tem que ser forte na celebração, forte no reunir-se, a igreja tem que ser forte nesse ajuntamento. Presta atenção, Central, aqui, quando a gente se reúne aqui, vamos mudar hoje um paradigma aqui, irmão, esse encontro aqui não é o encontro da Central, esse encontro é o encontro de Maringá, é o encontro da cidade, a cidade precisa vir ao encontro de Jesus, e é aqui, é nessa casa, irmãos, é nessa casa, meu filho. Pastor, mas tem outros. Amém, irmão, Deus vai encher todas as casas. Eu oro por todos. Fica tranquilo, fica bem tranquilo, descansa o coração. Não pensa bobagem, não. Estou aqui, mas eu estou pregando aqui, eu não estou pregando lá na igreja B, C. Eu estou falando com você. Irmão, aqui é o encontro da cidade. É o encontro da cidade. A igreja de Jesus, leia a Bíblia, ela não tinha nome. Nenhuma igreja tinha nome A, B, C, isso aí foi invenção humana, isso foi surgindo, sabe, com o decorrer dos anos, mas ela não tinha, sabe qual que era o nome da igreja? Ao anjo da igreja que está, vocês leram comigo, Apocalipse capítulo 2, verso 1, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, isso não é nome de igreja, isso é nome de cidade. Maringá precisa vir ao encontro do Senhor. Maringá precisa vir ao encontro de Jesus. E há lugar na casa. Há lugar na casa, irmãos. Venham todos. Venham todos.
De verdade, quem aqui conhece alguém machucado? Ferido? Pode baixar a mão. Todo mundo, ó. Quem aqui conhece alguém sobrecarregado, cansado? Levanta a mão. Quem aqui conhece alguém perdido? Perdido, perdidinho. Sem Jesus, sem Deus, sem direção. Quem conhece? Todo mundo. Então eu te digo, há lugar na casa. Há lugar na casa central. Meu irmão, eu não sei como você está recebendo essa mensagem, mas vamos levar isso muito a sério. Há lugar na casa. Há lugar na casa. Diferente da história, essa anedota que eu contei, nós não temos que decidir qual das asas nós vamos arrancar. Pelo contrário, Deus, Ele nos presenteia. Deus nos abençoa dizendo assim: a igreja tem 2 asas. Sabe, irmão, tem igreja que só tem uma asa. Tudo bem, eu não vou entrar nos méritos, não vou falar da igreja dos outros, mas nós decidimos ser a igreja de 2 asas. Nós somos a igreja que acontece aqui no prédio, aqui no templo. É forte. Essa celebração aqui, irmão, tem que ser viva. Você vê esse nosso ministério de louvor, cada dia é melhor. Cada dia é melhor. Cada dia sim. Irmão, isso aqui vocês não têm noção. Eu viajo, eu prego fora aí, torto e direita. Irmãos do céu, eu vejo coisa assim que eu tenho que, na hora ali eu falo: Jesus, me ajuda, porque o negócio está tão difícil, está tão duro aí, o negócio não vai, parece que tem um teto de bronze, esse louvor aí que é uma coisa, e eu falo: Jesus, agora o Senhor vai à minha frente, se o Senhor não se levantar, eu canto mais alto que eles, eu grito na hora do louvor, eu levanto a mão, eu me expresso, né? Por quê? Esses dias eu peguei um lá e falei: meu filho, você está lá na frente, você com essa cara de que morreu, mas não enterraram, Deus o livre, olha o que você está transmitindo para a igreja, rapaz, agora eu tenho que subir para pregar, e vou subir e pegar uma igreja, não é? Nós, graças a Deus, não temos problema aqui não, irmão, é uma igreja vibrante na celebração, tem alegria, tem festa, tem júbilo, o cara pode chegar aqui quebrado, pode chegar aqui lascado, mas a presença de Deus neste lugar toca ele sai daqui renovado. Tem certas palavras que não são do evangeliquez, mas irmão, é como se uma energia corresse nesse lugar, como se uma eletricidade passasse aqui, ó, ficasse correndo uma corrente elétrica, e você chega aqui abatido, cansado, desanimado, mas você sai daqui renovado para a glória de Deus, sai fortalecido, sai inspirado no mínimo. Irmão, eu oro, eu clamo, eu peço. Para você saber, ultimamente eu estou tendo que, antes de subir aqui, comer açúcar e sal, para dar uma levantada no astral, para dar uma energiazinha. Eu falo: Jesus, me ajuda, vai lá, Jesus, vamos lá, ufa, vamos pegar no tranco aqui. Então, sério, irmão, estava ali, tomei um pote ali de açúcar e sal, e joguei na água, e tomei, né, que daí é o soro, e tomei, e estou aqui, aleluia, e de noite tem mais para a glória de Deus, tem mais, e eu estou orando pela 3ª celebração. O pessoal do louvor desespera nessa hora, irmão, né? Para ele é fácil. Irmão, Deus quer a casa cheia, há lugar na casa, e nós não precisamos decidir entre uma asa e outra. Nós temos uma celebração, que é uma celebração cheia da presença de Deus, uma celebração, irmão, até anotei aqui uma palavra, que eu não estou achando ela, estou esquecendo, o cérebro não está ajudando. É uma celebração forte, é forte, amém, Central? Fala comigo, é uma celebração forte. É um ajuntamento, irmão, é assim, algo forte, é forte, Central. Até os pentecas falam muito isso, forte, é forte, irmão. É rajada de glória. É fogo que desce, é glória que sobe, fogo que desce, aleluia. Nós estamos precisando pentecostalizar mais essa igreja. É glória que sobe, é fogo que desce, é o poder de Deus sendo derramado nas nossas vidas, é o poder do alto. Jesus disse que quando nós permanecêssemos reunidos juntos, eles estavam unidos. Você pega Atos capítulo 2, diz que estavam todos reunidos num mesmo lugar. Diga comigo, todos reunidos no mesmo lugar. Não dá para reunir todo mundo lá na célula do Ivanildo, não dá para reunir todo mundo lá na célula do Amaro, não dá para reunir todo mundo na célula do Fábio, da Fabiana, não dá para reunir todo mundo na minha célula,
né? A gente fez o Eu Mais Um, fizemos o Eu Mais Um agora, né? E aí tivemos que pegar o salão de festa lá. O apartamento é grande, o irmão, né, mora num apartamento assim, que é aqueles apartamentos gigantes, mas não dava para reunir todos aqueles homens lá no apartamento. Tivemos que fazer no salão de festa do prédio, né? O salão de área gourmet, porque era muito homem, muita gente, não é? Agora aqui a gente consegue reunir. Nem que a gente multiplique em 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, mas a gente consegue reunir. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos unanimemente lá naquele lugar, juntos. E aí, irmão, o poder do alto veio sobre eles. Quando nós nos ajuntamos, quando nós nos reunimos, o poder do alto vem sobre nós. Quando o povo caminha numa só visão, quando o povo caminha numa só fé, como está escrito lá em Gênesis capítulo 11, diz que o povo era um, falava uma só língua. E o próprio Deus olhou e falou assim: não há limites para esse povo. Não há restrições para tudo que eles intentarem fazer. Esse povo está unido, esse povo se reúne, mas se reúne unido. Porque tem gente que se reúne desunido. Nós não, quebrado em nome de Jesus. Nós nos reunimos unidos. Central, nós nos reunimos unidos. Um só povo, uma só fé. Na multidão dos que creram, é um, o coração e a alma. Você não entendeu? Na multidão dos que creram é um, o coração e a alma. De vez em quando um destoa, de vez em quando a gente tenta resgatar, a gente tenta alinhar de novo, fala: não, meu filho, não vai para esse rumo aí não, pelo amor de Deus, e tal. Infelizmente, tem uns que acabam optando, ficando pelo caminho, a pessoa não quer se arrepender, não quer mudar, ela não quer caminhar junto, ela tem a visão dela, irmão, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, né? Assim, todo mundo tem a liberdade de ter as suas opiniões pessoais, lógico que tem. Só que algo que precisa ficar claro, e nem está na mensagem, mas vem no meu espírito, deixa eu tocar nesse assunto com você. Meu irmão, ninguém, olha aqui para mim, ninguém, aqui, nem eu e nem ninguém, temos esse lugar, essa autoridade, de querer implantar uma outra visão, que não é a visão que Deus já nos deu. E a visão é de Deus. A visão não é o Claudinei, não, irmão. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não. Tem hora que eu apanho da visão. Você sabia disso? Tem hora que eu sou cobrado da visão. Tem hora que a minha amada fala para mim: amor, não. O que é certo, a visão é essa aqui. A gente não pode cortar caminho, a gente não pode ir por atalho. Eu fico mordido, doido para pegar um atalho. Mas se eu for por esse atalho aqui, nós vamos mais rápido. Vai ser mais fácil. E aí, Deus, o Espírito Santo usa ela, e ela fala assim: não pode, amor. Não pode. Glória a Deus. Glória a Deus, porque a visão é maior do que o visionário. Olha que coisa. Deus me deu uma visão, lógico que deu, irmão, né? Mas a visão é de Deus, e ela é maior do que eu. Eu não sou maior do que a visão. Deus nos livre um dia eu querer me colocar num lugar acima da visão. Deus arrebenta comigo. Deus me quebra inteirinho. Por quê? Porque a visão é maior do que o visionário. Então nós temos que caminhar todos numa só visão. Olha lá, Gênesis 11, o povo andava numa só visão. O povo falava a mesma linguagem, e o próprio Deus disse: não tem restrições, não há limites para tudo que eles intentarem fazer. E eu estou aqui para falar para você nessa manhã, que a igreja é a igreja das 2 asas. Ela é forte quando nós nos reunimos aqui. Ela é forte no ajuntamento. Ela é forte nos nossos encontros semanais. É uma vez por semana, irmão. Uma vez por semana, é forte nesse lugar, é forte nesse tempo que a gente passa aqui, é muito forte. Mas sabe, irmãos, eu não posso deixar de dizer que ela é tão viva lá nas nossas casas. É tão viva, irmãos. Quantos testemunhos, eu não sei o que acontece lá na célula, no pequeno grupo de vocês, mas eu provoco muito o pessoal lá na minha, e eles sempre estão contando, e me comove. Sabe? Pessoas dizendo assim: eu cheguei aqui e eu não gostava, eu estava todo lascado, cheio de carrapicho, cheio de problema, mas olha, eu comecei a vir, e eu me apaixonei por isso aqui, e Deus tem feito a obra na minha vida, e agora eu fui aí você vê, né? Esse pelo menos é o caminho que a gente busca fazer. Né? Aí eu fui lá para o prédio, fui lá para o templo e fiz o descubra, me batizei, estou servindo lá, aleluia, glória a Deus.
De vez em quando acontece inverso. Tem gente que vem primeiro no prédio, tem gente que chega aqui, e aí a gente diz para a pessoa, vamos lá para casa. Vamos lá nos reunir no pequeno grupo. Amém. Não tem problema, irmão. Não tem problema. A igreja, ela é viva. Ela é forte, melhor dizendo, né? Na celebração, nos encontros semanais. Mas ela também é viva nas casas. Pega aí comigo o Santo Livro, abra Hebreus capítulo 10. Eu quero ler alguns versículos com você. Hebreus capítulo 10, verso. Eu vou ler alguns versículos ali, principalmente o verso de número 25. Mas eu vou ler alguns outros versos aqui. Começa no 19 comigo aí, filho. Diz assim, ó. Na versão da tradução da nossa Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Você e eu temos que ter essa certeza, essa confiança, que o acesso que nós temos à presença do Pai é pelo sangue de Jesus, amém? Ele é o novo e vivo caminho, olha lá, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o bom pastor, pastor e bispo das nossas almas, aquele que deu a sua vida por nós. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, aí ó, o que o Amaro tocou aqui, né, no livro dos Salmos, capítulo de número 15, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, inteiro na presença de Deus e com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com a água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Irmão, se apega com firmeza na esperança que você confessa, professa. Quem aqui tem uma expectativa, uma esperança no Senhor? Deixa eu falar uma coisa para você antes de prosseguir. Irmão, expectativa gera um ambiente de milagre. Diz o Dr. Cole lá no material do Homem ao Máximo, que é dos cursos lá do CMN. Expectativas. Irmão, se nós viemos para cá, sem nenhum tipo de expectativa, sem declarar, sem professar aquilo que nós esperamos em Deus, você e eu, nós corremos o risco de entrarmos e sairmos do mesmo jeito. Você acha que Deus quer que você saia da sua casa, você se reúna aqui, que Ele queime um cartucho, me permita usar essa expressão, quando Ele diz que ali Ele ordena bênção e vida para sempre, aí você vem aqui e não recebe bênção e não recebe vida para sempre, sai do mesmo jeito que entrou, sai com aquela cara assim de que não adiantou, não serviu de nada. Mas será que o problema está no Deus ao qual nós servimos? Será que o defeito está nele, irmão? Ou será que talvez eu e você não estamos confessando aquilo que cremos? Será que nós não estamos professando a nossa esperança, como o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Meu irmão, se apega. Fala igual a mulher do fluxo de sangue lá. Se eu tocar, nem que seja na pontinha, na orla das vestes do manto de Jesus, eu vou ficar curada. Hoje eu vou ser curado. Hoje eu vou ser abençoado. Hoje eu vou ser fortalecido. Hoje eu vou sair daqui com uma direção, com o norte de Deus. Eu cheguei aqui precisando de uma direção, precisando ser direcionado, conduzido. E hoje eu vou sair daqui dirigido pelo Espírito Santo. Eu vou sair com a palavra de Deus na minha mente e no meu coração. É isso, irmão. A mulher ia falando o caminho todo. Se eu tocar, nem que eu toque na orla, na pontinha do manto dele, eu vou ficar curada. E o que vocês acham que aconteceu com ela? O que você acha que aconteceu com ela? Ela foi curada. O outro falou: Jesus, basta uma palavra, se eu disser uma palavra, pronto, basta, aconteceu. E Jesus falou: nossa, isso mesmo, que fé é essa, hein? Vai, pode ir, filho, seja feito conforme a tua fé. Agora você vem, irmão,
Você já fez o trabalho mais pesado, mais chato. Você saiu da sua casa. Você se dispôs a estar aqui. E você vai perder o privilégio, a oportunidade de estar na presença de Deus, de buscar o Espírito Santo, de dizer: Deus, faz grandes coisas na minha vida, Deus opera, eu não saio desse lugar da mesma maneira que eu entrei. Não perde essa oportunidade, não perde esse privilégio. O autor está dizendo: apegue-se com firmeza. Diga comigo: apegue-se com firmeza. Me ajuda a pregar, fala para alguém: apegue-se com firmeza. Apega-se com firmeza, irmão, a esperança que você professa. Olha aí, porque aquele que prometeu, pois aquele que prometeu, ele é? Meu irmão, Deus é fiel. Deus prometeu. Quem aqui tem promessas de Deus? Se você não levantou a mão, você é um encardido. Tem milhares de promessas aqui, meu irmão. Se você não acredita, começa a ler. Você tem que ler as Escrituras e você vai ver o tanto de promessa que tem aqui para você, para a tua família, para a tua casa, para a tua saúde, para todas as áreas. Apegue-se com firmeza a essas promessas. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu, ele é fiel. E consideremos uns aos outros, presta atenção. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos. Fala comigo: nos incentivarmos. Nós vamos melhorar muito nisso aqui, irmão. Nós vamos aprender a nos incentivar. De vez em quando acontece aí, a culpa sempre é do líder, né? É um ou outro. Às vezes líder de célula, a pessoa afasta. E ela fala assim: não, tem fazer o quê? Essa pessoa. Ô meu irmão, não é assim não, é uma alma, é uma vida. Né? Por que isso, por que aquilo? Não, a gente batalha. Lógico que a gente não decide pela pessoa, né? Você não pode decidir, nem eu posso decidir por ela. Mas uma coisa a gente tem que fazer. A gente tem que pagar o preço. Às vezes a pessoa está debaixo de opressão demoníaca. Às vezes está debaixo de um ataque massivo. De vez em quando o inferno, irmão, ele mira os canhões, ele parte para cima da pessoa assim, que judiação. Se não tiver ninguém para ajudar ela, para dar suporte para ela, como está dizendo o texto aqui, irmão, incentivar. A gente tem que incentivar. A pessoa não está vindo mais, deixou de vir na celebração. E aí o líder de célula, né? Eu lidei com uma situação aí agora, esses dias aí. O líder de célula: não, tudo bem, não tem problema aqui. Lógico que tem problema. Né? Não, ele não quer ir no culto, e não tem problema. De onde você tirou isso, meu filho? De onde que você tirou isso? Onde que você está aprendendo esse tipo de coisa? Aqui não é não. Aqui não tem problema sim. Você tem que sentar com o cara, marca um café, marca sei lá o quê, um discipulado, e vai, pega as Escrituras, ensina para ele, fala: não, filhão, a igreja, ela tem duas asas, a célula é uma bênção, você tem que estar aqui a gente olha no olho. Eu amo célula, irmão, estou me segurando, porque eu não quero falar de célula, eu quero falar do prédio hoje, quero falar do ajuntamento, quero falar disso aqui, mas eu amo célula. A gente senta em roda, a gente olha um no olho do outro, a gente sabe o nome de todo mundo lá, a gente conversa, todo mundo pode falar, pode se expressar, é uma delícia, é uma bênção, glória a Deus. Mas irmão, tem duas asas, passarinho nenhum, avião nenhum voa com uma asa só, precisa das duas asas para voar. Então não tem como, né? Você dizer, você escolher: não, eu vou ficar só com essa asa. Você não vai voar, e se estava voando, vai cair, Então, isso aí, irmão, é um princípio inegociável. Amém, Central? É inegociável. A gente precisa ensinar as pessoas. O texto está falando para mim e para você aqui. A gente tem que incentivar em amor, para que essa pessoa caminhe nas boas obras. E olha o que vai dizer, verso 25. O pessoal do louvor pode vir. Olha como eu vou encerrar cedo hoje. Verso de número 25. Não deixemos de nos reunirmos como igreja. Irmão, a gente tem que se reunir como igreja. Não pode deixar de se reunir como igreja. Mas eu me reúno no pequeno grupo. Não, lá é a pequena igreja. Lá não é Atos 2. Estavam todos reunidos, todos. O todos reunidos é aqui. Lá na célula, meu irmão, lá no grupo pequeno,
estão alguns reunidos. É 10, 12, 15 irmãos. Escuta aqui, eu sei que é uma delícia. Eu sei que tem gente que chegou ao ponto de ser tentado e falar assim: eu tô firme na célula, eu não preciso congregar. Congregar é a linguagem antiga, né, da revista e atualizada, né, e da corrigida, né? Eu não preciso me reunir lá no prédio, não. Eu já vou na célula. Tá bom? Não. A palavra diz que nós não podemos deixar de nos... Fala comigo, irmão, nós não podemos deixar de nos... Fala com o irmão, então dá um cutucão nele. Fala: a gente não pode deixar de se reunir. Não podemos deixar de nos reunir, Central. É porque o pastor está mandando? É porque o pastor quer? É por causa do ego do pastor, para o pastor falar: ó lá, ó, o prédio, e está cheio de gente? Lógico que não, meu irmão. Óbvio que não, isso não muda nada, não muda a minha vida. Se você estiver firme lá, e você acha que isso vai mudar para você? Você vai ser um avião avariado. Um avião que não voa, só está com uma asa. E para voar precisa das duas asas. Por isso que o autor aos Hebreus está dizendo: não deixem de se reunir. E sabe o que é triste? Sabe o que é triste? Ele vai dizer aqui: segundo o costume de alguns. Sabe do que ele está falando? Sabe do que o autor está falando aqui, irmãos? É dedutível aqui, interpretação básica. Precisa ter curso avançado para interpretar isso aqui, não. Não precisa ser exegeta, não. Tem gente que se acostumou a não se reunir. Tem gente que se acostumou a não estar aqui. E é triste, porque tem gente lá da minha célula. Não é verdade, Altair? Tem uns par da nossa célula lá que eu fico apertando. Os caras falam: meu irmão, o que foi, cara? O que foi? Como assim? Gente que batizou agora e tal, e aí tá lá, só lá. Você não entendeu? Você não compreendeu? O avião precisa de duas asas. Não tem essa história de escolher, não. Do mesmo jeito que, irmão, tem gente que fala assim: não, eu não gosto de célula. Atendi um casal ontem. Fiquei bravo com uma líder de célula. Bravo, porque ela mentiu para mim. Mentiu. Disse que era da célula dela, e fui levantar, um outro chegou e falou assim: não é não, a pessoa não vai não. Eu falei: mas a líder falou para mim que era da célula. Falou que era da célula. E eu assumi um compromisso, né? Aí palavra de homem é palavra de homem, irmão, né? Não tem como voltar atrás. Mas daí eu chamei, falei: eu quero conversar com vocês dois. Entraram no escritório ali, e eu fiquei mais de 1 hora. Eu falei assim: agora eu não posso forçar, não posso obrigar, mas se vocês não forem para a célula, eu vou fazer o que eu prometi que eu vou fazer. Mas se vocês não forem para a célula, quem vai perder é vocês. Vocês vão perder o que Deus tem para vocês. Tem essa história aqui: eu não gosto de célula. Você acha que, né? Aí ali, depois de ter me induzido, dizendo que a pessoa era da célula, vocês acreditam nisso, irmão? E a gente cai nessas pataguadas, né? Depois de ter me induzido, aí eu mandei uma mensagem, falei: mas disseram para mim que essa pessoa não está na sua célula, ela não vai. Faz muito tempo que ela não vai na célula. Eu devia ter te falado. Não é mentira. Você devia ter sido sincero, falar da verdade. Não falou a verdade, mentiu para me induzir. Tudo bem, caí, né? O culpado sou eu. Mas aí, irmão, eu falei para esse casal, falei: é o seguinte, filhos, eu dei a minha palavra e eu vou cumprir a minha palavra. Mas eu quero ajudar vocês, para o bem de vocês. Vai para uma célula. Vocês são um casal novo, procura uma célula. Indiquei a célula do Jonathan e outras, né? Mas eu incentivei eles, ele é da região ali, da célula ali, da casa onde reúne a célula do Jonathan. Falei: vai lá, é um casal novo, tem vários casais novos lá, vai ser bênção para vocês. Então você está vendo? Nem um lado, nem outro, porque precisa das duas asas para voar. Amém, Central? Precisa, irmão. Uma igreja que é forte no ajuntamento, é forte quando a gente se reúne aqui, a gente se encontra aqui uma vez por semana, mas é uma igreja viva nas casas. E o texto continua, né? Não se acostuma com esse negócio. Sabe que naquela época, né, já passou, mas só para você saber, na época da pandemia que começou, né, não podia reunir no prédio, etc e tal. Ainda bem que nós somos uma igreja em célula, em pequenos grupos, né? Mas assim, e aí a gente foi para online, etc e tal, né? Mas aí depois a gente voltou
voltou para o prédio. Você acredita que tinha gente, irmãos? Aí chegou um momento, eu falei, tira o culto online, tira o culto, que daí a pessoa falava assim, não, eu não vou, eu assisto o culto. Mas quem disse que você foi chamado para assistir culto? Quem disse que você está aqui assistindo culto, irmão? Você está louco? De onde você tirou essa bobagem? Não, eu estava assistindo o culto. Ninguém assiste culto, a gente presta culto, a gente cultua Deus. Deus não nos salvou para assistir culto. Deus nos salvou para cultuarmos a Ele, para darmos a Ele a glória, a honra e o louvor para todo sempre, aleluia. Mas vocês acreditam que teve gente que não voltou? Você sabia disso? Alguém conhece alguém que não voltou? Depois do período lá da pandemia, 2 anos, teve um monte de gente que não voltou. Costumou, olha o que o texto está dizendo. Não deixemos de nos reunir como é costume de alguns. Costume de alguns. Mas sabe, irmão, sabe como a gente corrige maus costumes? Sabe como a gente corrige a rota? Aqui vai dizer, mas procuremos, diga comigo, mas procuremos, diga, encorajar-nos uns aos outros. Irmão, a gente precisa encorajar uns aos outros. Vamos procurar fazer isso aqui, Central? Se alguém perguntar para você, qual das duas asas é melhor? Qual das duas asas você prefere? Qual das duas asas? Se tiver que tirar uma, qual que você tira? Qual, igreja? Nenhuma. Porque a gente precisa das duas asas. Se o cara não está indo na célula, o que você faz? Está aqui, mas não vai na célula, só vem na celebração, só vem aqui no ajuntamento. O que você faz? Vamos para a célula, filho. Você tem uma pessoa do teu lado e você fala assim, qual célula que você está? Qual pequeno grupo que você está? Aí o cara fala assim, para mim de terça-feira não dá, então tem célula de quarta, meu filho. Mas de quarta não dá, tem célula de quinta, meu filho. De quinta não dá, tem célula de sexta, meu filho. Tem, então não tem desculpa. Mas eu não gosto, aquele pessoal lá não combina comigo, então tem uma outra que você vai lá, vê se você combina, mas vai para a célula, vai para o pequeno grupo. Mas às vezes lá na célula, você vai encontrar lá, desculpa, é uma brincadeira, tá? O encardido que não vem no prédio, ele não se reúne, ele fala assim, não precisa, porque é gostoso, irmão, é uma delícia. Lá a gente tem lanche, aqui você tem mal levar um cafezinho ali. E teve que segurar o café, porque o pessoal era colocado o café ali, na hora que terminava o louvor, as irmãs colocavam o café. Aí o povo começava a sair tudo lá para fora. Na hora da palavra, os irmãos indo lá para fora, não ficava aqui dentro, ficava lá no café, batendo papo. Aí nós fizemos o seguinte, não coloca antes o café, só no final do culto. Só no final, na hora que estiver saindo, aí você tem um café lá. Mas lá na célula tem lanche. A minha célula, irmão, por isso que é a melhor célula da Central. É a melhor, não tem nem como comparar. Começa o lanche às 7h30, vai terminar, e é antes, durante e depois. Verdade, não é brincadeira não. É antes, durante e depois. Você está tendo a célula e o cara está assim, pegando alguma coisa lá e... O tempo todo. Né? É um negócio, não é, Altair? É culpa do Altair, o chefão lá é ele que deixa. É ovo de codorna, é salaminho, é queijinho, durante ali, aí no final, aí vem o grande final, é aquela comelança e tal, é uma delícia. Aqui não. Aí o cara fala, eu vou lá para a célula, né? Lá eu encho o bucho, morro de fome. Aí você incentiva esse cara aonde? Vamos lá, vamos nos reunir. Não deixemos de nos reunir, como é o costume de alguns. Antes, encorajemo-nos. Fala comigo, encorajemo-nos. Você vai encorajar alguém, irmão? Você encoraja alguém. Sabe por quê? Eu encerro, pode ficar de pé, Central. Vamos cantar Lugar na Casa, né? Diz aqui, encorajemo-nos, procuremos encorajar-nos uns aos outros. Está ali? Olha lá. Ainda mais, quando vocês veem o que, irmãos? O dia de Jesus está próximo, Central. Irmão, você precisa estar firme. Você precisa estar com as tuas duas asas bem assim, bem firme. Pequeno grupo e a celebração, o ajuntamento, nossos encontros semanais. É um encontro. A gente se encontra aqui para adorar a Deus junto,
A gente se encontra aqui, irmãos, como eu brinquei, é glória que sobe, é fogo que desce. Aleluia. Para juntos, irmãos, como Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Todos. Lá na casa não dá, aqui dá. A gente reúne todo mundo, uma parte de manhã, uma parte à noite. A gente reúne, todos reunidos no mesmo lugar. E aí os de repente de Deus acontecem. Aí os de repente de Deus, eles rompem sobre nós. Aleluia. De repente foram vistas línguas repartidas como de fogo, que repousava sobre cada um deles. Aleluia. Aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, não saiu ninguém vazio, saiu todo mundo cheio. Central, que você venha a lugar na casa, o Senhor vai nos encher com a sua presença. O Senhor vai derramar sobre nós, sobre este lugar, o poder do alto. Aleluia. Glórias a Deus.